nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenhas medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos." As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Palavra da salvação. Hoje, nessa celebração do Sábado Santo, essa vigília pascal, essa celebração da ressurreição de Cristo, manifesta aquilo que é a vida plena em Deus. Porque o Evangelho de hoje, como nós podemos ver, o anjo e depois Jesus vai dizer para que essas mulheres falem com os discípulos que encontrariam ele, Jesus Cristo, ressuscitado na Galileia. Veja que a liturgia de hoje também, ela começa com a reflexão da criação e vai até a redenção em Jesus Cristo. Porque a liturgia de hoje nos faz lembrar que de Deus nós saímos e para Ele, em Cristo, nós estamos voltando. Porque Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho de volta para o paraíso, para o jardim do Éden, esse lugar de onde o ser humano foi expulso pela sua desobediência. Por isso que hoje nós contemplamos nesse Evangelho essa realidade da volta ao princípio, de voltar à experiência do primeiro amor. Essa é sim a experiência da vida cristã, a experiência de já tocar no nosso presente e experimentar a vida eterna, o céu. Por isso que o Evangelho de hoje vai nos trazer essa manifestação. Veja que um grande tremor de terra acontece. O anjo do Senhor desce do céu e ali retirou a pedra e sentou sobre ela. Aqueles guardas ficam como mortos. Aquele homem tem uma aparência, aquele anjo tem uma aparência como um relâmpago. E as mulheres, elas ficam também atemorizadas, mas o anjo vai dizer: "Não tenhas medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito." Veja que sempre os anjos precedem o anúncio. Por isso que quando nós vemos as imagens de São João Batista na iconografia bizantina, esse que é o precursor, aquele que anuncia, o profeta que anuncia a vinda de Jesus Cristo, ele é sempre retratado com asas, porque é o mensageiro. Veja que aqui nós temos também uma realidade muito importante na nossa vida, porque a nossa vida é sempre acompanhada pela presença de um anjo guardião, do anjo da guarda, aquele que vai ao nosso lado desde a nossa concepção até a nossa morte. Esse que é o auxílio
de Deus para a nossa vida, aquele que vai realmente nos ajudando a rolar a pedra para que Jesus Cristo possa ressuscitar na nossa vida. É aquele que vem trazer as mensagens, os anúncios divinos à nossa consciência. É aquele que vem realmente preparar o caminho. Esse caminho de volta ao primeiro amor. Esse caminho de volta ao paraíso. Por isso que a liturgia de hoje nos traz esse grande ensinamento, que a ressurreição é o fruto da paixão, mas é esse fruto que nos dá a certeza de que esse caminho é o caminho certo, o caminho que nos conduz à plenitude da nossa vida, o caminho que nos conduz de novo ao paraíso. Veja que Jesus Cristo depois vai encontrar com essas mulheres e vai dizer a mesma coisa que o anjo disse, para que elas possam se alegrar, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo, a alegria é esse fruto da ressurreição, e possa ir anunciar aos discípulos que Jesus Cristo os encontraria na Galileia. A Galileia é esse símbolo do primeiro amor. Por isso que na nossa vida, nossa caminhada, principalmente nessa celebração de hoje, nesse momento que nós estamos vivendo intensamente, esse tríduo pascal nos faz recordar justamente isso. Nos faz recordar que nós estamos numa peregrinação, num caminho de volta ao paraíso que foi fechado pelo próprio Deus, pela desobediência dos primeiros pais, mas esse paraíso que agora é reaberto pela obediência do Filho de Deus e é reaberto a cada um de nós pela nossa prática de obediência, de seguimento nesse caminho, da adesão à fé, da adesão ao anúncio, de adesão àquilo que realmente é a pessoa de Jesus Cristo, que morreu, sofreu, morreu e ressuscitou para cada um de nós, para estar conosco até o fim dos tempos. Por isso que a liturgia, o Evangelho de hoje nos traz 3 atitudes que nós precisamos ter. 3 atitudes que nós precisamos ter para renovar a nossa espiritualidade em Deus, para renovar o nosso caminho cristão, para renovar a nossa entrega a Deus, essa renovação das promessas batismais, essa renovação do sacramento do batismo na nossa própria vida, que nos libertou do pecado e que nos identificou ao próprio Cristo e nos imergiu no mais profundo da vida trinitária. Por isso, que a primeira coisa que nós precisamos fazer hoje e começar a fazer a partir de hoje é sempre invocar o nosso anjo da guarda, sempre pedir o auxílio dele para que ele possa nos ajudar a escutar a voz de Deus, para que possamos realmente ser auxiliados, para que o nosso anjo nos defenda de todas as dispersões das tentações do inimigo, para que o nosso anjo da guarda possa nos indicar realmente o verdadeiro caminho e nos auxiliar nesse caminho, porque ele é esse companheiro de viagem, esse companheiro de peregrinação. Depois, precisamos ser dóceis a escutar o anúncio do anjo, o anúncio de Deus. Esse anúncio que vem, esse anúncio da ressurreição, esse anúncio que realmente dá sentido à nossa vida. Por isso que São Paulo diz, se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Precisamos dar ouvidos a esse anúncio da ressurreição, que dá verdadeiro sentido à nossa caminhada, à nossa vida. Porque nós não seguimos um homem qualquer, nós seguimos um homem-Deus. Nós seguimos um homem-Deus que sofreu, morreu por cada um de nós e ressuscitou para cada um de nós para se dar como alimento verdadeiro, esse alimento de vida eterna, esse que é o caminho que nos conduz
verdadeiramente ao paraíso, ao primeiro amor. E depois, essa imagem da Galileia. A Galileia é a imagem do nosso primeiro encontro com Deus. O nosso primeiro encontro com Deus é a experiência do paraíso. É a experiência onde nós vamos adentrando nesse mistério de intimidade com Deus. Por isso que nós precisamos renovar justamente isso. Lembrar, refletir na nossa vida quando foi o nosso primeiro encontro com Deus, a nossa experiência verdadeira com Deus. Qual é o mistério da vida de Cristo que realmente dá sentido à nossa vida? Como que nós decidimos, ou quando nós decidimos a seguir verdadeiramente a Jesus Cristo? Voltar à Galileia significa isso, experimentar mais uma vez esse primeiro amor, porque voltar à Galileia significa atualizar o nosso caminho com Deus, atualizar o nosso primeiro encontro com Deus. E assim nós vamos conseguindo realmente, com o auxílio do anjo da guarda, seguir esse caminho que é o próprio Cristo, para que possamos voltar ao paraíso e ter já no nosso presente essa experiência da ressurreição final, da glória final. Ter já no nosso presente essa experiência da vida eterna começada nessa terra. Já ter no nosso presente essa experiência de se alimentar do fruto da vida, que é o próprio Deus. Busquemos, nessa celebração de hoje, realmente abrir o nosso coração, a nossa alma e nos colocar cada vez mais disponíveis à moção do Espírito Santo, para que, auxiliados pelo anjo da guarda, seguindo o caminho de Cristo, possamos voltar à Galileia, o lugar do primeiro encontro, o lugar da experiência do paraíso na nossa vida, o lugar da intimidade com Deus, com Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.